bem-vindos a mais um episódio de Conversa Arquetípica. Como vocês estão? Espero que bem, espero que ótimo. Meu nome é Maria Beatriz e eu estou aqui todas as terças trazendo novas tiragens e reflexões para a nossa semana. E essa semana gravei o vídeo de o tarô de Lua Nova em Câncer e boatos de que essa Lua Nova vai ser uma Lua Nova babadeira. Como vocês estão? Tipo, eu tô meio assim. Tiragem da semana de Lua Nova já foi meio... Tá, faz sentido. E a tiragem aqui do episódio também veio com uma reflexão meio assim, né? Meio tipo, qual foi? O que tá rolando? Mas tá, as cartas... Lembrando que eu anoto o que saiu no episódio. E que na tiragem de fase lunar, eu faço a tiragem na hora. Certo? Então, vou falar as cartas que saíram. A Sacerdotisa, o carro. 5 de pentáculos, Rainha de espadas, 2 de espadas, As de espadas, 7 de paus, 8 de paus, 3 de espadas, Cavaleiro de copas, 6 de paus, 8 enamorados, 10 de copas, 4 de copas. Não se apegue às cartas. Vai estar na descrição do vídeo as cartas, para quem realmente gosta de saber as cartas que saíram. Mas eu quero que vocês se apeguem ao conteúdo. É porque hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que tem muito a ver com uma pauta que é uma pauta que as pessoas, de certa forma, a gente vive, né, com essa pauta no dia a dia, porque é sobre se relacionar com o outro, é sobre viver em sociedade, é sobre as expectativas que botam sobre a gente em relação a estar ou não em um relacionamento, fora os 500 mil tabus e condicionamentos que existem socialmente falando, que a gente inconscientemente ou não se apega e se fixa e se é condicionado a eles, né? Como, tipo, questões sexuais, questões sensuais, questões sobre corpo, modo de existir, ser e habitar no mundo. Então, assim, tá. Como eu disse, semaninha de Lua Nova. Já falei no vídeo de Lua Nova sobre a Lua Nova. Mas é que eu queria reforçar, né, que nesse momento, que já é um momento mais introspectivo de modo geral, assim como a Lua minguante, momentos de mais recolhimento, momentos de mais se voltar para dentro e se conectar mais com as suas forças para criar e ver ferramentas para se movimentar na vida e movimentar a vitalidade para conseguir fazer as coisas e criar mais independência, enfim, todas as inúmeras coisas que a gente deseja fazer na vida. É uma fase disso, né? Então, aqui, vindo dessa sacerdotisa e o carro em união, para mim, assim, eu vejo como um momento, inclusive, muito propício para as pessoas aproveitar esse momento que tá mais assim, para dar uma estudadinha, alguma coisa que gosta, ler um livro, se aprofundar ali, né? Independente de você já ter um trabalho, de você já ter conhecimento sobre a vida, né? Nenhum conhecimento tipo, sabe, quanto mais melhor. A gente, inclusive eu tava falando isso essa semana lá no Instagram, fiz uma postagem de dicas da semana, que a humildade é uma coisa que cura, né? A gente ser humilde, saber que a gente não sabe de muita coisa, sabe? Tipo, a gente pode saber de muita coisa, mas a gente também não sabe de muito. Então a gente tem que se colocar nesse lugar de, sim, sermos inteligentes, sermos buscadores de conhecimento, mas também de pessoas que sabem que existe uma limitação e que não são melhores ou piores que ninguém por saber mais e menos, entendeu? Então,
é sobre algumas pessoas, de fato, se interessam mais por determinados assuntos ou por determinada questão e acabam estudando mais isso, mas é muito relativo e é muito subjetivo, porque aí a outra pessoa tem conhecimento em outra coisa e assim vai se somando. Por isso que a gente vive em sociedade, compartilha as coisas em sociedade. E quanto mais uma pessoa acha que o conhecimento é algo para dar poder, isso fala o quê? Mas provavelmente ela se auto-sabota, né? Porque o legal de ter conhecimento é compartilhar com os outros nesse lugar humilde, nesse lugar de tipo, eu posso estar falando de um lugar de fala sobre esse assunto, sobre essa pauta, mas eu reconheço que muitas outras pautas talvez eu não tenha interesse, eu não tenha conhecimento, e aí eu busco outras fontes, eu busco outras pessoas falando sobre isso, e eu não me coloco nesse lugar de tipo assim, a minha voz é a voz da verdade, a voz da sabedoria, eu sei disso, eu sei daquilo, enfim. Porque, no final das contas, a pessoa só tá ali alimentando uma coisa que provavelmente é muito egóica, certo? E quem nunca, né? Tipo, quem nunca? Quem nunca se viu como, tipo, dono da razão? Quem nunca? Muitas pessoas. Eu acho que isso por muitos anos da minha vida foi algo que me atravessou. Não o ser dona da razão, mas tipo, vou dar o meu exemplo, né? Tipo, eu sou uma pessoa que tem um contato, assim, com as energias, né? Tipo assim, tô com você, vamos supor que eu tô ali com você. Eu sinto ali a vibe da pessoa, eu sinto as coisas, e quando eu vou conhecendo as pessoas, eu vou entendendo os condicionamentos que envolvem ela e tal. Então, às vezes, não tinha essa coisa meio que me sugava muito, que o fato de eu ver essa energia do outro, muitas vezes eu via o quanto as pessoas viviam uma mentira, ou tipo assim, se botavam num lugar X, mas sentiam outra coisa e tal, e aí eu me achava tipo assim, nossa, se eu quiser eu boto a pessoa em um segundo no lugar dela, se ela vier com um kikiki em cima de mim. E isso não é um lugar muito gostoso de estar, né? Então eu só, hoje em dia, claro, deixo os outros fazerem o que quiser, ser como quiser, quer mentir, mente, quer fingir que tá tudo bem, faz o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. A única coisa que eu faço é cuidar da minha saúde mental, física e também, claro, cuidar do meu trabalho, porque amo o que faço. Mas então, é isso, né? Cada um sabe a sua, o seu quezinho de se colocar às vezes nesse lugar de tipo, será que eu não sei mais? Será que eu não sei mais? Até porque, assim, é bem provável que nesse momento você se sinta, tipo, meio que na necessidade de fazer cortes na vida, assim. Tipo, cortar um hábito, cortar uma relação, cortar alguma coisa. Por quê? Porque um dos temas dessa semana, que inclusive eu tava falando no começo, é sobre assim, por mais que você esteja namorando, por mais que você esteja solteiro, independente de como você tá na vida no momento com algum outro, dentro de uma relação ou não, a gente tem momentos na vida e às vezes a gente vai oscilando nesses momentos. E claro que, né, eu acho que, até falando por mim, né, por não estar numa relação, eu sinto que é mais fácil pra mim perceber esse espaço que eu tenho na minha vida pra relacionamentos, porque assim, eu não tô me relacionando com ninguém. Então, tipo, vamos supor, se você tá numa relação, mas você tá passando por vários processos, várias questões,
e você às vezes precisa de mais espaço para você e você não consegue, tipo, conciliar muito essa atenção pro outro, você vai ter que ter uma conversa. Você vai ter que sentar ali e explicar pra pessoa que você não pode simplesmente ignorar o outro. É porque você tem uma relação ali, então de alguma forma tem algum manejo ali que pode e deve ser feito, né? Porque, enfim, você não pode simplesmente cagar e viver a vida como se você não estivesse dentro de alguma dinâmica. E assim, por exemplo, eu tô num momento que, tipo, eu tenho 500 mil coisas pra fazer em relação à minha profissão. Tenho que criar, tenho que investir em mim. Eu não tô com espaço pra, tipo, emocionalmente me abrir pra ninguém, assim, no sentido mais de eu quero, sabe? Não, eu tô tipo assim, cara, tô focada em mim, eu tô focada em mim e tá tudo certo. Ou seja, se uma pessoa começar se eu ver que uma pessoa tá começando a investir em mim no sentido, tipo, que eu não consigo entregar, claro que eu vou ter que fazer um corte, entendeu? Eu vou ter que falar pra pessoa, olha, não consigo isso, não posso isso, porque, enfim, eu tô nesse momento da minha vida, ou não precisa, às vezes nem precisa justificar tanto, às vezes, tipo, não tô com espaço pra isso no momento, sinto muito, enfim. Mas é importante a gente saber o momento que a gente tá na vida e o espaço que a gente tem para relações, porque mal ou bem se relacionar faz parte de ser humano. Então, quando a gente faz uma coisa por nós, a gente consequentemente tá fazendo pro outro também, né? Tipo, se a gente coloca um limite, que é provavelmente um limite na gente, primordialmente falando, né? A gente tá ensinando pro outro também, mesmo que de forma indireta, que existem limites, mesmo a pessoa entendendo ou não. A gente vai aprendendo um com o outro, sabe? E muitas pessoas nesse momento podem começar a passar por desilusões amorosas. Porque pode ser que muitos estejam se deparando, e desilusão amorosa às vezes ocorre dentro de uma relação, tá? Não necessariamente você precisa estar solteiro. Desilusão no sentido tipo, estava colocando a pessoa num lugar X, ou a pessoa estava me colocando num lugar X, e isso era apenas tipo uma fantasia que se desmonta na realidade, porque, enfim, aquilo estava tendo alguma função na vida de ambos. Mas aí isso se desmonta porque, tipo, não tá sendo possível sustentar, sabe? Porque tem outras coisas a serem movimentadas, tem outras coisas a se fazer. Enfim. E, né, a partir dessa desilusão, é importante separar o que é seu e o que é do outro, né? Tipo, quais são as suas expectativas, quais são as expectativas do outro, o que você pode dar, o que o outro pode dar, o que o outro sente, o que você sente. E se às vezes aquilo que é do outro te atravessa, porque quando o 3 de espadas vem, é momento de fazer essa separação, de fazer esse distanciamento de um ponto para o outro ponto. Entendeu? Porque, no final das contas, quando a gente vai... Porque assim, fazer escolha é inata, né? A gente tem que escolher as coisas na nossa vida. A gente tem que escolher uma coisa ou outra, né? A gente tem que escolher... literalmente, né? Ou é isso ou aquilo. Ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo. Mas tipo... Ou eu quero uma coisa ou eu não quero uma coisa. Em relação a querer ou não algo específico, ou você quer ou você não quer. Então, quando a gente vai escolhendo a partir desse olhar para o nosso desejo, separando desse desejo do outro, vai criando uma somatória ali de escolhas que provavelmente nos levam a esse lugar de bons frutos, assim, ainda mais emocionais, né? Porque, assim, provavelmente, com todos os aspectos que eu vi, inclusive, né? Eu não sou astróloga, mas eu
sigo vários programas de astrologia, sempre indico aqui pra vocês Céu do Momento, por exemplo. Podcast e tal, tem vários, vocês podem buscar, claro, fontes confiáveis e sérias, mas vi que essa lua nova vai, ter ali uns processos mais, ai, sabe? Eu gosto de demonstrar com o aspecto, assim, sabe? Uma coisa mais que a gente já pode estar sentindo uma certa melancolia a mais, que eu acho que a vibe canceriana já tem um pouco dessa vibezinha melancólica. Então, tudo bem você se mostrar vulnerável e tudo bem você chegar e você falar, tipo, preciso de conversar com alguém, preciso, sei lá, buscar uma análise, entendeu? Se mostrar vulnerável e aceitar ajuda é um grande passo, às vezes, pra gente realmente também conseguir processar certas coisas que a gente esteja vivendo, sabe? Porque aqui, a partir desse olhar, que é o centro e o cerne da questão, que é tipo, o que eu tô vivendo na minha vida agora? Quais são as relações, quais são as dinâmicas que eu tô vivendo? E qual é o espaço que eu tenho para cada forma de me relacionar? Que espaço eu tenho para as amizades? Que espaço eu tenho para isso? Que espaço eu tenho para aquilo? Porque quando a gente se vê nesse lugar de observação e de reflexão, de alguma forma depois a gente precisa manifestar isso, né? E comunicar isso para as pessoas. Então, quanto mais você está presente naquilo que você genuinamente tá passando e tá vivendo e tá sentindo e se vulnerabiliza isso e acolhe isso, provavelmente mais você consegue, inclusive, mostrar isso pro outro e o outro, inclusive, se relaciona com isso de uma forma mais leve, porque no final das contas todo mundo tá passando por 500 mil questões, então viver em sociedade também todo mundo tá passando por questões e meio que se unir. Então não é um lugar de cobrança, não é um lugar de tipo ficar no pensa-pensa e se auto-sabotando e se colocando pra baixo e sei lá o que e de remoer as coisas, sabe? É mais um lugar de observar e a partir dessa observação agir em prol de uma ação que seja mais genuína, menos egoica, sabe? Eu coloquei essa frase assim: por mais que conhecer e se relacionar seja legal, é importante saber o espaço que temos para isso em cada momento. Legal e necessário, né? Então, que espaço você está tendo para suas relações no momento? Visualize isso, compreenda isso. E aí, comece a agir e seja coerente com o que você consegue dar. Porque quando você não é coerente com aquilo que você está sendo capaz de entregar no momento, ou que você deseja no momento, se você se vê num lugar em que você deseja uma coisa, mas você está agindo e vivendo de uma forma contrária a isso, você acha que os frutos em relação a essas dinâmicas vão ser agradáveis ou desagradáveis? Provavelmente desagradáveis. Então, é ter a maturidade de reconhecer, tipo, cara, as minhas ações e as minhas escolhas têm um poder e tem o poder, de fato, na minha vida. E a partir disso, eu escolho já visualizando o que eu desejo colher. Ou seja, que vida eu quero viver, sabe? O que eu quero no momento. Que espaço eu tenho para
o que eu quero e se movimentar em relação a isso. Então, momento sim de rever, né? O que ainda mais câncer, né? Casa, família. O que você cresceu vendo, né? Tipo, como seus familiares agem em relação a esse tema de relacionamento, como seus amigos, como esse núcleo social que tá mais próximo de você se relaciona a partir disso, né? Desse lugar do se relacionar. E observar, tipo, como você, hoje em dia, quer se relacionar. E às vezes destoa muito do que você aprendeu, do que você foi condicionado a, ou do núcleo, assim, que te cerca, sabe? Às vezes você vê que as pessoas vivem uma coisa completamente diferente das coisas que você vive. E muitas das vezes vivem até algo não tão sincero assim, sabe? Então, não é porque o outro não é sincero consigo que você não precisa ser. Tá bom? Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau!